Essa semana o podcast Comex Flow conversou com Eduardo Ribeiro Filet, médico veterinário, diretor de uma das clínicas veterinárias mais conceituadas em Santos. Em nosso bate-papo conversamos sobre a denominada varíola dos macacos, esse vírus que vem trazendo preocupação ao redor do mundo, preocupante também para o setor portuário, por se tratar de porta de entrada de navios estrangeiros. Então fique ligado e acompanhe o podcast Comex Flow. O mundo tem enfrentado o aumento de casos confirmados de varíola de macacos. A doença infecciosa transmitida pelo vírus Monkeypox, que foi identificada no ano de 1958 em um laboratório da Dinamarca. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a varíola dos macacos atinge 42 países. No Brasil, já são mais de 11 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. E é sobre esse assunto que vamos conversar com o Dr. Eduardo Ribeiro Filet, médico veterinário, diretor de uma das clínicas veterinárias mais conceituadas em Santos. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Eduardo Filet. Prazer é muito grande estar nesse programa, nesse podcast. Então, eu queria agradecer a indicação do meu nome. Vou me apresentar, eu sou médico veterinário, professor universitário da Unisanta de Fisiologia e também de Introdução à Pesquisa. Sou membro da Academia Santista de Letras, sou pós-graduado em Clínica de Pequenos Animais, sou pós-graduado em Clínica de Felinos, sou pós-graduado em Cirurgia de Pequenos Animais, sou mestre em Saúde Pública, fiz vários cursos, Eu formei em 1987, ficando um ano nos Estados Unidos, me especializando, sou natural de Santos. Fui estudar no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Depois fiquei um ano nos Estados Unidos. Depois retornei à minha terra natal, Santos, aqui para a Baixada Santista, onde eu estou há 33 anos, clinicando, operando e ministrando aula na Clínica Veterinária Filet e na Unisanta, respectivamente. Então, queria mais uma vez agradecer a escolha do meu nome por estar nesse podcast. Doutor, nos últimos 2 anos, os quais o mundo parou em consequência da pandemia do coronavírus e da contaminação e morte de centenas de milhares de pessoas em todo o planeta, a questão que ficou aberta foi como sobreviver à Covid. Não faltasse esse turbilhão que o mundo enfrentou, surgiu uma nova doença infecciosa transmitida pelo vírus Monkeypox, que vem aumentando o número de casos confirmados da chamada varíola dos macacos. Existe esse risco de pandemia para essa infecção? Realmente, os últimos 2 anos foram terríveis com a pandemia do Covid-19, que é o coronavírus, que muitos falam que veio do macaco. Lá na China, as pessoas comem carnes mal passadas e, às vezes, com a população muito grande, eles têm a hábito de comer alguns animais silvestres, e parece que daí passou para o ser humano e tal. Existem outras também teorias que foi problema laboratorial, existem teorias até da conspiração, enfim. Como a gente pode sobreviver ao Covid? É a questão das vacinas. As vacinas são importantes, embora a gente sempre fique com medo de algum resíduo e tal, porque são vacinas novas, mas as vacinas estão melhorando. Também boa higiene, lavar bem as mãos, o álcool gel, máscara, principalmente agora, uma parte não tão grave, se a gente pode chamar assim, as pessoas que são da terceira idade, que fazem tratamento com corticoides, estão tratando de câncer, recém-operados, usar máscara, evitar sair tanto de casa, evitar aglomerados. Porque a Covid a gente tem que se defender assim, Não basta todo esse turbilhão, surgiu uma doença nova, que na verdade não é uma doença nova, mas transmitida pelo Monkeypox, que vem aumentando o número de casos, que é o da varíola dos macacos. Eu gostaria de explicar que a varíola do macaco, embora a transmissão possa ser respiratória, ela é uma transmissão muito maior por contato de mucosas. Ela não tem uma transmissibilidade tão grande pela via oral, pela via nasal. Lógico que pode transmitir, mas não tem uma transmitibilidade tão grande como o Covid. A varíola dos macacos não deve gerar uma preocupação muito grande, lógico, em termos de pandemia, de volume, porque ela é uma doença que a transmissão dela é meio pouco diferente do Covid. É lógico, são os mesmos cuidados. Máscara, álcool gel, é uma transmissão que existe por via sexual, por contato com feridas, então é bem diferente. Outro dia eu estava no supermercado e uma senhora falou para mim, poxa, eu tenho gatinho, eu tenho saguis no meu sítio, estou preocupada, tal, Então é importante, Ela estava com medo da varíola dos macacos. Mas em conversa rápida eu aconselhei a não se preocupar com esses lindos e pequenos primatas. O medo tem algum fundamento, é lógico, pois existem vários casos diagnosticados em nosso país. A varíola dos macacos assim como a varíola, é um vírus que, apesar do nome, não vem dos primatas como principais reservatórios. Embora o reservatório seja desconhecido, muitas pesquisas indicam que os reservatórios são os pequenos roedores, como esquilos que vivem nas florestas tropicais da África. Esses esquilos são os maiores suspeitos. A doença teve origem na África, como já falamos, e ocorre de humanos esporadicamente em epidemias ocasionais. Já a transmissão entre humanos ocorre principalmente por via respiratória, mas existe também o contato e a via sexual. A varíola
varíola do macaco, os sintomas quais são? Lesões cutâneas, gânglios aumentados, pode ter infecções pulmonares, dores e febres alternadas. Então, ela é considerada uma zoonose, que é transmitida aos seres humanos a partir de animais. Hoje, ela está circulando mais entre os seres humanos. O período de incubação dela, geralmente, é de 6 a 13 dias. O que é isso? É o período que o vírus entra no ser humano e a pessoa vai ficar com sintomas de 6 a 13 dias, mas pode chegar a 21 dias, segundo nova pesquisa. Várias espécies de animais foram identificadas como susceptíveis ao vírus da varíola dos macacos, mas como eu falei agora, permanece incerta essa história dessas fontes naturais, reservatórios e tal. Alguns reservatórios, principalmente na África, como a comer a carne mal passada de animais silvestres, podem ter um fator de risco. A descoberta do vírus foi em 1958, no laboratório dinamarquês, até a Dinamarca hoje que produz as vacinas. Existem diversos tipos de varíola pouco conhecidas por nós até agora. Um dos nossos ouvintes do podcast Comex Flow enviou essa pergunta para nós. Ele gostaria que o senhor pudesse mencionar alguns desses tipos de varíola, por favor. Existe o tipo da varíola major, que é letal em 30% dos casos, que é uma varíola pior, e a varíola minor, que é uma varíola que dá em 1% dos casos. Então, esses casos, assim, são importantes. Por exemplo, na África, nós tivemos um surto de varíola dos macacos em 1970, lembrando que ela foi diagnosticada por um laboratório dinamarquês em 1958. Em 1970, quando o Brasil encantava o mundo com Pelé, com Gerson, com Rivelino, com Clodoaldo, Carlos Alberto, aquela seleção tricampeã do mundo, na África tinha um surto e morreram mais de 1.500, aproximadamente quase 2.000 pessoas morreram na África. Em 2000, teve um surto nos Estados Unidos, né? Porque na África é normal esses surtos esporádicos assim. Nos Estados Unidos teve um surto em 2020 e muitas pessoas foram tratadas e não morreu ninguém. Até porque o nível de assistência médica dos Estados Unidos é outro, até porque a doença foi muito bem diagnosticada, até porque eles fizeram uma barreira sanitária muito rápido e tal. Então, depende. Se você pegar a doença, você estiver debilitado, com alguma doença autoimune, com algum problema sanguíneo, fazendo algum tratamento de câncer, com idade avançada, problema cardíaco, você pode ter algum problema mais grave e cair nesses 30% de letalidade aí do tipo da Major, né? Agora a Minor é bem mais tranquila. A varíola dos macacos, pré-denominada nesse momento, é um ortopox vírus. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes sobre os diferentes tipos de varíola. O ortopox vírus, um dos maiores e mais resistentes vírus de DNA conhecido, que é transmitida de pessoa para pessoa, por inalação ou contato. A varíola, assim como a varíola dos macacos, é transmitida por um ortopox vírus. Ou seja, esses vírus, eles são da mesma família. Embora a varíola seja um tipo de doença, a varíola dos macacos seja outra. Na verdade, a varíola dos macacos não tem muito a ver com os macacos. Esse vírus, ele de uma certa maneira, ele passou para o ser humano. Por isso que é uma zoonose. A transmissão de pessoa para pessoa se dá muito mais por contato sexual do que por inalação. Lógico que pode ter por inalação, mas é muito mais por contato de mucosa, contato sexual, por isso que ela não tem a mesma velocidade de transmissão, a mesma capacidade de transmissão do Covid-19, né, que passa pela respiração, por conta você põe a mão numa fechadura e põe na boca, coça os olhos, então a velocidade de contágio do Covid-19 é muito mais rápido e muito mais importante da varíola dos macacos. Dr. Filete, qual o tratamento adotado para esse tipo de varíola? Tipos de varíola, como eu falei, tem as varíolas major e minor, ou seja, as minor são de menos gravidade e as major de mais gravidade, né? Os tratamentos, geralmente, de varíola são, por exemplo, aumentar a resistência, antibiótico, anti-inflamatório, vitaminas, aumentar a resistência, precisar de fazer inalação, tratamento das feridas, ou seja, então o tratamento é mais ou menos parecido com o da Covid, lógico que tem algumas diferenças. Todo vírus, qual é? É vitamina C e cama que fala, né? Levar a resistência da pessoa, do ser humano, fortalecer o sistema imunológico. Então, os tratamentos são esses aí, entendeu? Lógico, uma variação para mais, uma para menos, de acordo com o médico, hospital, mas é esse. A pessoa está com dor anti-inflamatória, a pessoa está com vômito, uma diarreia, sorologia, a pessoa está com alguma infecção, com febre, antitérmico, antibiótico para infecção secundária. Então, os tratamentos são mais ou menos esses. Recebemos também uma pergunta de nossos ouvintes e gostaria que o senhor pudesse esclarecer para nós, leigos, qual a diferença entre varicela para varíola, por favor.
Excelente pergunta, ciência da varicela para a varíola. A varicela, ela dá bolhas em várias formas de desenvolvimento. Então, uma começa hoje, a outra começa daqui a 3 dias, aí uma está cicatrizando, a outra está entrando e tal. Na varíola, geralmente, as feridas, as bolhas estão na mesma fase de desenvolvimento. Dá uma variação de um dia, de um meio-dia e tal, mas elas estão todas mais ou menos homogêneas na mesma fase de desenvolvimento. Dr. Filete, a varíola dos macacos também pode ser transmitida por animais, ou melhor, pelos nossos pets? Essa pergunta é muito interessante. Se a varíola dos macacos pode ser transmitida para os pets? Não, não pode ser transmitida pelos pets. Os cães, gatos, papagaios são refratários. O macaco também não é a causa dela. Ela pode ser transmitida quando a pessoa come uma carne de roedor, uma carne de algum animal silvestre mal passada. E geralmente animais silvestres da região africana, do Congo, República da África, tal, que tem essa doença. Volta e meia essa doença está aparecendo lá. Então é uma endemia. Eles convivem com a doença. O primeiro caso da doença ocorreu no Congo. Existem duas linhagens desse vírus, da África Ocidental e da Bacia do Congo. A varíola dos macacos é considerada endêmica nos países como Benin, Camarões, República do Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gabão, Gana, Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, República do Congo, Serra Leoa e Sudão do Sul. Ou seja, eles convivem com essa doença. Nesses países, existem casos graves, pois muitos pacientes chegam desnutridos e com diagnóstico tardio. O tratamento é aumentar a resistência do indivíduo e restabelecer a saúde, como falamos há pouco. A maioria dos casos evolui para a cura. Então, nos Estados Unidos, tiveram muitos casos no ano de 2000 e 0 óbito. Então, isso mostra que uma assistência adequada, diagnóstico precoce, tratamento correto, que você tem um risco pequeno.